Santo Agostinho. Livro 8. Capítulo 1, 2 e 3. Confissões. Capítulo 1. Hesitações. Faze, meu Deus, que eu recorde de ti em ação de graças, e proclame tuas misericórdias para comigo, que meus ossos se penetrem do teu amor, e digam, Senhor, quem semelhante a ti. Rompeste com grilhões, e te oferecerei um sacrifício de louvor. Contarei como os rompeste, e todos os que te adoram exclamarão quando me ouvirem. Bendito seja o Senhor no céu e na terra, grande e admirável é seu nome. Tuas palavras, Senhor, tinham-me gravado profundamente em meu coração, e me via cercado apenas por ti de todos os lados. Tinha certeza de tua vida eterna, embora apenas a visse em enigma e como em espelho. Já fora dissolvida toda dúvida quanto à tua substância incorruptível, ao saber que toda substância procedia dela, e o que desejava não era tanto estar mais certo de ti, mas mais firme em ti. Quanto à minha vida temporal, estava eu ainda vacilante, e era necessário que meu coração se purificasse do velho fermento. O caminho certo, que é o próprio Salvador, me encantava, mas titubeava ainda em caminhar por seus estreitos desfiladeiros. Então me inspiraste a ideia que me pareceu excelente de me dirigir a Simpliciano, que eu tinha como um de teus bons servidores, em quem brilhava tua graça. Sobre ele ouvira também que desde sua juventude te consagrava devotamente sua vida, e como já encanecia, achei que em tão longa vida, dedicada ao estudo de teus caminhos, teria acumulado grande experiência e instrução. E de fato assim era. Por isso queria confiar-lhe minhas inquietações, para que me apontasse o modo de vida mais idôneo de alguém, com minhas disposições interiores, seguir teu caminho. Vi tua igreja cheia de fiéis que, por um caminho ou por outro, progrediam. Quanto a mim, aborrecia minha vida que levava no mundo, e era para mim fardo pesadíssimo, agora que os apetites mundanos, como a esperança de honras e riquezas, já não me animavam para suportar tão pesada servidão. Essas paixões haviam perdido para mim o encanto, diante de tua doçura e da beleza de tua casa, que já amava, mas sentia-me ainda fortemente amarrado à mulher. Sem dúvida o apóstolo não me proibia de casar, embora em seu ardente desejo de ver todos os homens semelhantes a ele, exortasse a um estado mais elevado. Mas eu, ainda muito fraco, escolhi a condição mais fácil, por isso, vivia hesitando em tudo o mais, e me desgastava com preocupações enervantes, pois a vida conjugal, a que me julgava destinado, e obrigado, ter-me-ia obrigado a novas incumbências, que eu não queria suportar. Ouvira da boca da própria verdade que há eunucos que mutilavam a si próprios por amor ao reino dos céus, embora acrescentando que o compreenda quem o puder compreender. São vãos, por certo, todos os homens nos quais não reside a ciência de Deus, e que nas coisas visíveis não puderam achar aquele que é. Mas eu já me livrara dessa vaidade, já a havia ultrapassado, e pelo testemunho de tua criação, te encontrara a ti, nosso Criador, e a teu Verbo, Deus em ti, e contigo um só Deus, por quem criaste todas as coisas. Há ainda outra espécie de ímpios, os que, conhecendo a Deus, não o glorificam como Deus, nem lhe renderam graças. Eu também tinha caído nesse pecado, mas tua destra me amparou e libertou, colocando-me em lugar onde me pudesse curar, e disseste ao homem: Eis que a piedade é a sabedoria. E ainda, não queiras parecer sábio, porque os que se dizem sábios tornaram-se insensatos. Já havia encontrado, finalmente, a pérola preciosa, que devia comprar vendendo tudo o que possuía, mas ainda hesitava. Capítulo 2. Visita a Simpliciano. Conversão de Vitorino. Fui ter pois com Simpliciano, pai espiritual do então bispo Ambrósio, que o amava verdadeiramente como pai. Contei-lhe os labirintos do meu erro, e quando lhe disse que havia lido alguns livros dos platônicos, traduzidos para o latim por Vitorino, outrora retórico em Roma, e do qual ouvira dizer que morrera cristão, ele me felicitou por não ter caído nas obras de outros filósofos, falazes e enganosas, segundo os elementos deste mundo, mas apenas estes, que insinuam por mil modos a Deus e a seu Verbo. Depois, para me exortar à humildade de Cristo, escondida aos sábios e revelada aos humildes, evocou a lembrança do próprio Vitorino, que conhecera intimamente, quando estava em Roma. Não guardarei silêncio sobre o que me contou dele, porque me dará aso de proclamar os grandes louvores de tua graça a seu respeito.
Esse erudito ancião, profundo conhecedor de todas as ciências liberais, leitor e crítico de tantos livros de filosofia, fora mestre de muitos nobres senadores. O prestígio de seu magistério lhe valera uma estátua no Foro Romano, que ele aceitara que irou até aquela idade avançada, havia adorado os ídolos, participando de cultos sacrílegos, de que participava quase toda a nobreza romana da época, que inspirava ao povo sua devoção por Osíris, por toda sorte de monstros divinizados, pelo labrador Anubis, monstros que outrora pegaram em armas contra Netuno, Vênus e Minerva, e a quem, vencidos, a própria Roma dirigia súplicas, esse velho Vitorino, que durante tantos anos havia defendido esses deuses, com sua terrível eloquência, não se envergonhou de se tornar servo de teu Cristo e criança de tuas águas, dobrando o pescoço ao jugo da humildade, e dobrando sua fronte ante o opróbrio da cruz. Senhor, Senhor, que inclinaste os céus e disseste, que tocaste os montes e estes fumegaram, de que modo te insinuaste naquele coração? Segundo contou-me Simpliciano, Vitorino lia as Escrituras e investigava e esquadrinhava com grande curiosidade toda a literatura cristã, e confiava a Simpliciano, não em público, mas muito em segredo, e familiarmente. Sabes que já sou cristão, ao que respondia aquele, não hei de acreditar, nem te contarei entre os cristãos enquanto não te vir na igreja de Cristo. Mas ele ria e dizia, serão pois as paredes que fazem os cristãos. É isto, de que já era cristão, o dizia muitas vezes, contestando-lhe Simpliciano outras tantas vezes com a mesma resposta, opondo-lhe sempre Vitorino o gracejo das paredes. Vitorino receava desgostar a seus amigos, os soberbos adoradores dos demônios, julgando que estes, de alto de sua babilônica dignidade, como cedros do Líbano, ainda não abatidos pelo Senhor, fariam cair sobre ele suas pesadas inimizades. Mas depois que auriu forças nas leituras e orações, temeu ser renegado por Cristo, diante de seus anjos, se tivesse medo de o confessar diante dos homens. Sentiu-se réu de um grande crime por se envergonhar dos mistérios de humildade de teu verbo, não se envergonhando do culto sacrílego de demônios soberbos, que ele próprio aceitara como soberbo imitador, e envergonhou-se da vaidade, e enrubesceu diante da verdade. De repente, disse a Simpliciano, segundo este mesmo contava, vamos à igreja, quero me tornar cristão. Simpliciano, não cabendo em si de alegria, foi com ele. Recebidos os primeiros sacramentos da religião, não muito depois, deu seu nome, para receber o batismo que renegara, causando admiração em Roma, e alegria na igreja. Viram-no soberbos, e se iraram, rangiam os dentes e se consumiam de raiva. Mas teu servo havia posto no Senhor Deus sua esperança, e não tinha mais olhos para as vaidades e as enganosas loucuras. Enfim, chegou a hora da profissão de fé. Em Roma, os que se preparam para receber tua graça, pronunciam de um lugar elevado, diante dos fiéis, fórmulas consagradas aprendidas de cor. Os presbíteros, dizia-me Simpliciano, propuseram a Vitorino que recitasse a profissão de fé em segredo, como era costume fazer com os que poderiam se perturbar pela timidez. Mas ele preferiu confessar sua salvação na presença da plebe santa, uma vez que nenhuma salvação havia na retórica, que ensinara publicamente. Quanto menos, pois, devia temer, diante de tua mansa grei pronunciar tua palavra, ele que não havia temido as turbas insanas em seus discursos. Assim, logo que subiu à tribuna, para dar testemunho da sua fé, em uníssono, conforme iam conhecendo, todos repetiram seu nome como num aplauso, e quem ali não o conhecia, e um grito reprimido saiu da boca de todos os que se alegravam. Vitorino! Vitorino! Ao verem-no, se puseram a gritar de júbilo, mas logo emudeceram pelo desejo de ouvi-lo. Vitorino pronunciou sua profissão de verdadeira fé com grande firmeza, e todos queriam raptá-lo para dentro de seus corações. E realmente o fizeram. Seu amor e alegria eram as mãos que o arrebatavam. Capítulo 3. A alegria das coisas perdidas.
Bom Deus, que se passa no homem, para que se alegre mais com a salvação de uma alma desesperada, quando salva de grande perigo, do que se ela sempre tivesse tido esperança, ou se o perigo tivesse sido menor. Também tu, Pai misericordioso, sentes mais alegria por um pecador arrependido do que por 99 justos que não têm necessidade de penitência. Grande é o nosso prazer ao falar da alegria do pastor trazendo de volta sobre os ombros a ovelha desgarrada, e da mulher que repõe em teus tesouros, para a satisfação geral dos vizinhos, a dracma perdida. E nos arranca lágrimas a alegria das festas de tua casa quando lemos que teu filho menor estava morto, e reviveu, estava perdido, e foi encontrado. Tu te alegras em nós e em teus anjos, santificados pelo santo amor, pois és sempre o mesmo, e conheces do mesmo modo, e sempre as coisas, que nem sempre existem, nem da mesma maneira. Mas, que se passa na alma, para que se alegre mais com as coisas que estima, encontradas ou reavidas, do que se sempre as tivesse possuído? Na verdade, tudo atesta, e há inúmeros testemunhos que afirmam, é assim mesmo. O general celebra o triunfo da vitória, e não teria vencido sem combate, e quanto mais foi árdua a batalha, tanto maior é o gozo no triunfo. A tempestade cai sobre os navegantes com ameaça de naufrágio, todos empalidecem diante da morte iminente. O céu e o mar se acalmam, é grande sua alegria, e nasce do muito que temeram. Adoece uma pessoa amiga, seu pulso revela um desfecho fatal. Todos os que desejam sua cura sofrem com ela, por simpatia. Havendo melhora, embora ainda não recuperado o vigor de outrora, já reina tal alegria como não existia antes, quando andava sadia e forte. Até os prazeres da vida humana não só compensam os homens de desgraças casuais e involuntárias, mas também de moléstias premeditadas e desejadas. Não há prazer algum em beber ou comer sem que haja antes o estímulo da sede ou da fome. Os ébrios costumam comer antes alguma coisa salgada, que lhes cause sede ardente e que transformará em prazer quando acalmada com a bebida. O costume quer que as esposas não sejam entregues imediatamente aos maridos. O marido desprezaria a noiva, se não tivesse que esperar e suspirar por ela. Assim ocorre tanto na alegria torpe e vil, como na alegria lícita e permitida, na mais sincera e honesta amizade, como na aventura daquele que estava morto e tornou a viver, que se havia perdido e foi encontrado. Em todos os casos uma alegria maior é precedida de uma dor também maior. Porque isto, Senhor, meu Deus, quando tu mesmo és tua própria alegria eterna, e as criaturas à tua volta em ti se alegram. Porque esta parte do universo sofre as alternâncias de progressos e quedas, de uniões e separações. Será este o modo de ser que lhe concedeste quando, do mais alto dos céus até as profundezas da terra, desde o princípio dos tempos até o fim dos séculos, desde o anjo até o pequenino verme, e desde o primeiro movimento até o último, dispuseste todos os gêneros de bens e todas as tuas obras justas, cada uma em seu lugar e tempo? Ai de mim, quão alto és nas alturas e quão profundo nos abismos! Jamais te afastas de nós e, contudo, quanta dificuldade para voltar a ti.